Olá, boa tarde, companheiras de guerrilha. Meu nome é Sonha Mandu. Tô aqui hoje com o batom toda trabalhada no estilo Kim Kardashian, só no batom, né, gente, que não deu pra preparar a pele. Ok, vamos falar hoje sobre sororidade e o termo gossip. Eu tava vendo um vídeo agora de 3, eu sempre olho pra bolinha vermelha em vez de olhar pra câmera porque ela chama mais atenção, a de gravar. Hoje eu estava vendo um vídeo da Maria Ribeiro, que é uma fotógrafa muito sensível, muito talentosa, que tem um trabalho de enxergar a singularidade, a beleza da singularidade de cada corpo, de cada mulher. E aí ela falando sobre sororidade me deu vontade de fazer aí um vídeo para dialogar com ela. Eu fiz um trabalho lindo com a Maria, ela me fotografou. Quando eu estava grávida, no finzinho do ano passado, foi uma experiência muito incrível que eu recomendo para todas as mulheres do mundo. Bom, eu vou lendo os trechos, que nem eu fiz da última vez, e aí vou comentando, tá? Nossa, que legal, quando eu coloco aqui o livro no sol, ficou super claro aqui embaixo. Vamos lá, vamos conversar. Narrar a história das palavras, que são frequentemente usadas para definir e degradar as mulheres, é um passo necessário para compreender como a opressão de gênero funciona e se reproduz. A história do termo gossip, atualmente traduzido como fofoca, é emblemática nesse contexto. Por meio dela, podemos acompanhar 2 séculos de ataque contra as mulheres no nascimento da Inglaterra moderna. Imputar sentido depreciativo a uma palavra que indicava amizade entre as mulheres ajudou a destruir a sociabilidade feminina que prevaleceu na Idade Média, quando a maioria das atividades executadas pelas mulheres era de natureza coletiva, ao menos nas classes mais baixas. Por meio da palavra gossip, podemos acompanhar 2 séculos de ataques contra as mulheres no nascimento da Inglaterra moderna. As mulheres formavam uma comunidade coesa, que era a causa de uma força sem par na modernidade. Ingleses arcaicos, God, e Sib, aparentado, gossip, significava originalmente godparent, padrinho ou madrinha, pessoa que mantém uma relação espiritual com a criança a ser batizada. Na Inglaterra, do início da Era Moderna, gossip se referia às companhias no momento do parto, não se limitando à parteira. Fortes conotações emocionais, a palavra continha, né? Laços a unir mulheres na sociedade inglesa pré-moderna. Dessa forma, estavam comprometidos com a preservação das formas de comportamento esperadas e com a sátira daquelas a ser condenadas. Aí ela começa a falar como que nos encontros do ciclo Chester, eles começam a produzir essas guildas, que eram essas encenações, o Bento acordou. E essas encenações começavam a trazer essa imagem do termo gossip como algo pejorativo. Vamos lá buscar o bebê. Vamos comigo, gente? Oi, meu amor. Você acordou? Dá oi pra câmera aqui, dá? Dá oi pra câmera com a mamãe. Oh, meu bichinho. Eu vou pôr aqui a tetita pro Bento mamar e vou continuar conversando com vocês, certo? Tchau. Porque agora que ele acordou, ele vai demorar pra dormir e aí eu vou perder essa claridade excelente pra continuar conversando. Vamos lá. Será que eu consigo pegar ele e eu? Ou vocês preferem ficar vendo o bebê enquanto me ouvem falar? O que será? Vamos lá. Os mistérios, as guildas, né, frequentemente retratavam retratavam as mulheres levando uma vida autônoma, muitas vezes se reunindo com as suas gossips em tavernas públicas para beber e se divertir. A taverna, observa Wright, era o refúgio das mulheres de classe média e classe baixa. Os encontros das gossips nas tavernas são temas de muitas canções populares no século XV e XVI.
As mulheres, tendo se encontrado por acaso, decidem ir para onde há o melhor vinho, como podemos ver numa canção de meados do século XV. De duas em duas, elas iam para não chamarem atenção e não serem descobertas por seus maridos. Elas elogiavam o vinho e reclamavam sobre as suas situações matrimoniais. Diziam aos maridos que haviam ido à igreja. Pertence a um período, a literatura dos mistérios e a moralidade deles, pertence a um período de transição do qual as mulheres ainda mantinham um grau considerável de poder social. Uma posição social nas áreas urbanas que estava cada vez mais ameaçada à medida que as guildas, que patrocinavam a produção das peças, começavam a excluí-las dos seus quadros e instituir novas fronteiras entre a casa e o espaço público. Não é de surpreender, portanto, que nelas as mulheres fossem cada vez mais vezes repreendidas e representadas como encrenqueiras, como agressivas e prontas a lutar com seus maridos. Típica dessa tendência era a representação da batalha pelas calças, que eram papéis onde as mulheres fortes eram colocadas humilhando os maridos, criando assim essa imagem, né, de ridículo do homem que dava lugar de voz para sua mulher, para que as mulheres fossem cada vez mais reprimidas, né? Crescente era o sentimento misógino. A política das guildas, que se empenhava em se tornar de domínios exclusivamente masculinos. Nem nas áreas rurais, nem nas áreas urbanas, as mulheres eram dependentes dos homens para sobreviver. Elas tinham as suas próprias atividades e compartilhavam muito da vida e do trabalho com outras mulheres. Cooperavam umas com as outras em todos os aspectos, costuravam, lavavam roupas e davam à luz cercadas por outras mulheres. Nessa última situação, os homens eram rigorosamente excluídos dos aposentos das parturientes. Na condição geral, legal, essa era das mulheres. Sua condição legal refletia essa grande autonomia. Na Itália do século XIV, elas podiam ainda se dirigir independentemente à corte para denunciar um homem que as agredisse ou que as molestasse. No século XVI, entretanto, a posição social das mulheres havia começado a se deteriorar. É muito interessante perceber como, através da passagem histórica nas literaturas e nas peças de teatro, de um termo de amizade, de parceira de parto, de comadre, a palavra gossip vai virando mentira, fofoca, justamente num processo do estabelecer do capitalismo, né, da constituição do capitalismo, e de como era conveniente para o capitalismo patriarcal transformar as mulheres em inimigas umas das outras. Porque é necessário que o operário tenha em casa uma escrava cuidando dos cuidados domésticos, ou seja, dos afazeres de cuidados, né? E esse serviço, que antes era dividido de maneira igualitária, passa então a ser uma obrigação única e exclusiva das mulheres. Então é muito interessante ver como a Silvia Federici ela vai trazendo para esse termo a história ao redor dele, e mostrando para a gente como foi que se criou essa cultura de mulheres rivais. E isso mostra o quão importante é a sororidade, né? Sororidade vem de soror, de irmã, de irmãs, a palavra que se usa para freiras, inclusive, né? E significa a irmandade entre as mulheres, que era antigamente representada pelo termo gossip. Então, a sororidade, ela, embora seja um termo novo, né, um conceito novo aí no nosso vocabulário, ela é um resgate da nossa ancestralidade feminina. Lá estou eu olhando para a bolinha vermelha de novo. Ela é um resgate da nossa potência enquanto coletivo, né? Quando você, ao invés de transformar uma mulher em rival, em... como é que chama a palavra? Quem compete com você, sua concorrente em concorrente, né?
um monte de Cinderelas malucas se degladiando porque só existe um príncipe e ele vai salvar uma só delas, né? A Cinderela não tem amiga, ela tem uma madrasta que a detesta e duas irmãs que a odeiam. Então foi através dessas... Você vê que existia ali um processo de você colocar mulheres como inimigas, fofoqueiras, agitadoras, homens que tinham mulheres com poder de voz como ridículos, como sem calças, para a gente ir construindo uma cultura de violência contra a mulher. É uma cultura da misoginia. Então, hoje, nós, mulheres contemporâneas, somos vítimas ainda do que aconteceu, de todo esse processo de essa tática de guerra, como Maria falou, né? De transformar as pessoas em inimigos, gerar inimizades entre pessoas que podem virar aliados. Não é muito diferente, por exemplo, do que a gente assistiu no ano passado, em 2018, com as eleições, né? Toda aquela massa de pessoas pobres e classe média que poderiam estar se unindo de alguma forma, foram colocadas umas contra as outras em pequenas picuinhas. Vou ler mais um pouquinho, tá? No fim do século XVI, ela poderia ser punida com severidade por qualquer demonstração de independência ou crítica em relação ao marido. Ou seja, a mulher que até o século XIV podia ir reclamar de um marido, ela passa 2 séculos depois a poder ser punida de maneira severa por esse marido. Então há aí uma construção jurídica de uma mulher fragilizada, de uma mulher dependente. Quando as mulheres começam no início do capitalismo a perder, né, o trabalho que os homens artesãos passam a fazer e não mais mulheres, as cervejas que os homens passam a fazer e não mais as mulheres, a gente tem aí um processo de construção de mulher como fragilizada, de mulher como vulnerável. Registrado pela primeira vez na Escócia, em 1567, esse instrumento de tortura foi criado como castigo para as mulheres das classes baixas consideradas importunas, rabugentas ou subversivas. Eles estão falando do Scold's Bridle, que é uma rédea ou freio, que a gente tem fotos da Anastásia usando a escrava Anastásia usando esse instrumento. Então, muitas das violências que foram infringidas contra a mulher, né, depois foram usadas contra os escravos durante o processo de expansão do capitalismo, né? Quando sai ali da acumulação primitiva, que é onde ocorre todas as caças bruxas, e passa para o processo de colonização, né? As acusadas poderiam ser conduzidas pela cidade em processo de humilhação pública e cruel. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem a construção cultural, social e jurídica de um termo, de uma palavra, durante um processo de estabelecimento do capitalismo, aonde as mulheres, então, passam a ser perseguidas enquanto bruxas, de acordo com as conveniências de um capitalismo patriarcal. Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui e a gente volta a conversar mais sobre mulheres, sobre caça às bruxas, sobre feminilidade, sobre sororidade, sobre skirting. E agora, dia 31 de março, é a minha defesa, vai ser às 9 da manhã na Universidade Federal do ABC. Então, quem quiser ir assistir, estão todas convidadas. Eu falo sobre a pornoclastia, que é esse conceito filosófico que eu criei. Eu falo dela através do trabalho do Foucault e do trabalho do Preciado. E tá ficando muito legal o meu texto, ele tá quase pronto. E passei a manhã hoje trabalhando nele. Fica aí o convite para vocês. A gente está com quase 2.000 seguidores nesse perfil. Então, se você gosta do nosso conteúdo, marca todas as suas best friends forever nesse vídeo. Manda para os seus amigos, manda para o seu namorado, manda para sua avó, para sua tia, para sua mãe.
e partilha ele no seu history, vai lá em cima naquele quadradinho com o sorriso do history, põe lá @menção, coloca a gente, porque isso ajuda a driblar o algoritmo e a divulgar a nossa página de maneira orgânica. Ok? Mando beijos. O próximo vídeo que eu pretendo fazer é ensinando como conseguir uma ejaculação, como obter o seu skirting. Eu tenho uma pessoa aqui exigente, que quer atenção, que já largou o TT e ele quer que brinca com ele, né, Bento? Fala com as pessoas todas, fala: tchau, gente, câmbio desligo, creque.